sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E hoje vamos dar continuidade ao estudo dessa obra belíssima, No Mundo da Mediunidade, de Odilon Fernandes, através do médium Carlo Pacelli, editado pela Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo. Esse livro fala da carta e do carinho de Paulo a Timóteo, das cartas, que ele escreveu 2 cartas a Timóteo. E Timóteo, esse evangelizador, esse divulgador, que Paulo tem um carinho paternal. Então é claro que para um filho a gente deseja, a gente quer o melhor, não é? E hoje vamos entrar no capítulo 16, intitulado Foge destas coisas. E o dito bíblico é o último capítulo e último versículo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, Odilon Fernandes começa nos esclarecendo assim. Finalizando a sua primeira epístola a Timóteo, Paulo fez comovente apelo, no sentido de o jovem companheiro não esquecesse da sua condição de homem de Deus. Bem, meus amigos, aqui nós já temos um ponto bem interessante para nós. Porque a nossa condição, a nossa situação é de espírito imperfeito. Eu falo que nós não somos nem de segunda, somos de terceira, né? Estamos aí nessa terceira ordem, espíritos imperfeitos. E muitas vezes nós nos acomodamos nessa poltrona, esquecendo-nos que a nossa posição legítima, definitiva, intransferível, imutável, é a de filhos de Deus. E aqui Paulo coloca para Timóteo essa condição que muitas vezes é esquecida. A gente, ao longo do tempo, albergou essa ideia do privilégio. E a ideia do privilégio, meus queridos, não é humildade, não. A gente coloca o outro como privilegiado para justificar a nossa postura de acomodação, a nossa postura de amimalharmos certas dificuldades, de falarmos que é impossível, que a mudança não é para nós. Então, Paulo começa falando, tu, porém, ó homem de Deus, e ele era novinho, mas essa condição de chamá-lo de homem e de falar que é de Deus é uma fixação daquilo que é indispensável, não é só para nós. Porque essas cartas de Paulo, elas vieram para todos nós, tanto de Paulo, Pedro, Tiago, João, elas vieram para todos nós como uma herança cristã. E uma herança que está ligada ao comportamento, que está ligada ao nosso relacionamento. É a mesma coisa o cuidado de Kardec, quando lá no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele vem falando do tipo de conversa, do tipo de reunião, das discussões. Ele fala até que não é para se ter discussões políticas, e a gente vê como no esquecimento da nossa condição de espíritas, a gente tem
desvirtuado muitas facetas do movimento. A gente é espírita, mas o que Kardec falou foi só para aquele grupo, para aquele tempo. Esquecidos nós de que ele é o codificador e que a doutrina é uma revelação. E quando a gente vê a doutrina como revelação, há necessidade de examinarmos o todo. Não ficarmos apenas com a parte que nos interessa, porque senão a gente vai criando subdivisões. A gente vai criando interpretações pessoais. E a gente vai desvirtuando essa doutrina tão generosa, não é? Então continua a doutora Odilon Fernandes falando assim: inúmeros companheiros da mediunidade, infelizmente, com o decorrer do tempo, acabam olvidando o entusiasmo do primeiro momento, permitindo-se abater pelas dificuldades do caminho. Então vamos pensar assim: somos menos, sim, mas somos espíritos buscando a evolução. Somos espíritos imperfeitos, querendo dar o passo seguinte, querendo aproveitar o tempo, querendo aproveitar a vida, e é para isto que nos foi fornecida a oportunidade da reencarnação. Estamos encarnados, mas temos questões a resolver, questões ligadas ao passado, questões ligadas ao nosso próprio presente e questões relacionadas com o nosso futuro, que são as nossas escolhas. Se nós não estivermos atentos a isto, a gente vai pensar na mediunidade como um ponto de livramento, como dizem os irmãos protestantes, como um ponto de isenção dos desafios, das vicissitudes, das necessidades evolutivas do nosso próprio momento planetário, da nossa vida material. Então eu começo a mediunidade com muita garra, com muita determinação, com muito entusiasmo. E eu gosto muito da palavra entusiasmo no livro Na Imensidão dos Sentidos, A Imensidão dos Sentidos, de Hamed. Ele fixa bem a palavra entusiasmo. Entusiasmo é Deus dentro. Então a gente começa com um profundo entusiasmo e daqui a pouco vem as dificuldades. E nas dificuldades, talvez por uma decepção, talvez por acharmos que a nossa expectativa não foi atendida, não foi resolvida, a gente vai esmorecendo. A gente vai substituindo, a gente vai se desestimulando e vai muitas vezes até abandonando a tarefa ou as tarefas que que fazem parte da nossa rotina ou do nosso currículo, da nossa atividade dentro da casa espírita. Continua Odilon Fernandes. Quantos são os que mais tarde, efetuando uma avaliação da estrada percorrida, experimentam na alma o desencanto e a frustração por não terem dado cabal cumprimento aos seus deveres mediúnicos. E quanto não são medianeiros que aportam ao mundo espiritual com imenso vazio no coração, lamentando a oportunidade que desprezaram. Amigos, Chico Xavier, nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele teve uma experiência mediúnica plural, né? Muitas questões ele viveu. E ele disse que ele não viu dor maior na espiritualidade do que aquela do médium lamentando a oportunidade perdida. Gente, ele abraçou mães em dores fortes, ele teve o seu trabalho de apoio à população carente, ele ouviu muitas dores. Para ele falar que esta é a maior dor, e eu recomendo que a gente possa ler, e a nossa Rádio Rio de Janeiro está trabalhando, a nossa Tereza Cristina e o nosso Marco Aurélio estão trabalhando os mensageiros.
E na obra Os Mensageiros, de André Luiz, a gente vai ver a questão dos médiuns falidos. Prestem atenção, meus amigos. A gente pode ler o livro, é interessante se ler o livro, mas vamos acompanhar o estudo que está sendo feito logo após o nosso programa aqui. O Conversando sobre a Mediunidade. Estudo das obras de André Luiz. E a gente, então, vai tendo uma dimensão da nossa responsabilidade. E nós temos, queridos, a orientação da doutrina espírita. A gente está aprendendo, está se percebendo como espírito imortal, e a abençoada mediunidade está nos mostrando essa condição de forma muito concreta, de forma muito feliz. Então vamos observar. E aí o nosso irmão Odilon Fernandes nos diz assim: é sabido que é o prazer que se satisfaz sem pensar nas consequências, seguem-se a tristeza e o desalento, porquanto, de fato, tudo que é de ordem material passa com celeridade impressionante. Ao fim de tudo, o que permanece é a alegria de se ter perseverado na disciplina e na renúncia, permutando o que é transitório pela paz inalterável da consciência. E é assim, gente, o prazer passa. O prazer passa. Eu posso comer um alimento delicioso, mas vai passar. E passa bem rápido, né? Porque a digestão normalmente é um período de 4 horas. Posso, se eu gosto, beber uma bebida excitante. Vai passar. Tudo que é material é transitório, né? Os companheiros que mergulham nas experiências sexuais, as mais extravagantes, vão ter prazer, mas no final vai dar o cansaço, vai dar a exaustão, basta. E muitas vezes a tristeza e o desalento de não poderem fazer aquilo sempre, criando as chamadas compulsões, as chamadas viciações. Mas quando se perseverou na disciplina e na renúncia, é o vencer a nós mesmos, a gente vai ver que valeu a pena. Quando a gente abre mão de uma série de questões, porque já percebemos que não tem utilidade para o nosso progresso, para o nosso fortalecimento, e a gente abre mão daquelas questões, vai doer muitas vezes. Vai doer, a gente vai sentir muitas vezes a solidão, vai sentir um mal-estar. Mas, passada a crise, a gente vai falar assim: graças a Deus, eu consegui me disciplinar. Valeu a pena renunciar. Às vezes até, meus queridos, renunciar aos aplausos da família, dos amigos, que querem ter a gente com eles, e muitas vezes naquela hora a gente tem a responsabilidade do trabalho, a gente vai. Mas vamos ver no futuro, vamos ver que muitas vezes, sem elogios, sem nada disso, mas de uma forma silenciosa, eles vão percebendo a estrutura que vai sendo criada, porque a gente está perseverando. A ambiência que vai mudando. E muitas vezes até aquela expressão assim: leva meu nome lá para as tuas preces. Pede por mim. Às vezes dá até para pedir por um amigo. E aí, mesmo que não tenha esse retorno, mas a gente vai voltar em paz. É uma sensação, mesmo lidando com a dor. Porque a gente lida com dor, não é? A maioria de nós, na mediunidade, a gente lida com a dor, com a consolação, com o trabalho de atendimento. Mas a gente percebe que há uma paz na consciência. E aí, sem culpas. Nós, não é que tenha aparecido esse espírito, o espírito Bernardo, é um espírito que já acompanha a casa, né? Já vem acompanhando a trajetória há um tempo. Mas, ultimamente, né, a última terça-feira, que foi dia do professor,
foi dia de Teresa, embora não seja o dia habitual da psicografia, mas foi feito uma página, né, foi tirada uma psicografia, que ele fala em nome de todos os trabalhadores espirituais da casa. E fica claro, né, que ele faz uma homenagem a Teresa. E aí na quinta-feira seguinte, que é o dia da psicografia, o dia 17, ele traz uma mensagem falando do que é você andar passo a passo com o espírito superior e não aproveitar. E aí você não aproveita, você cede ao prazer, você cede à sua vida e, claro, né, que você vai ter outras encarnações no resgate daquilo. Mas ele fala de uma forma linda, que os superiores não perdem de vista. E aí nós acabamos sabendo, por amigos queridos, né, que são de casa de Francisco, do Nefa, né, e tudo, que esse companheiro realmente foi um dos primeiros freis que Francisco ordenou. Ele estava do lado de Francisco, mas ele era mais ou menos folgazão, festeiro, tudo isso. Olha só. E aí é claro, né, que ele não pôde acompanhar Francisco o tempo todo, desencarnou. Mas essa reencarnação marcou por quê? Porque mesmo nessa forma de fazer o que sabia, como entendia, numa indisciplina, numa dificuldade de renunciar, Francisco continuou de olhinho nele. E aí ele assina, que eu achei uma forma muito bonitinha, né? Bernardo, ex-frei, atual agora irmão menor, pela graça infinita de Deus. Quer dizer, com o longo de tempo, aquela experiência de amor, de renúncia, de disciplina de Francisco ficou marcada nele. Ficou marcada nele a ponto de se sentir como homem de Deus, como filho de Deus. E aí, como filho de Deus, a condição é da humildade, é do irmão menor. Olha que interessante. Isso, através da mediunidade, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a não trocar o transitório pela paz da consciência, porque quando a minha consciência não está em paz, eu não fico bem. E doutor Odilon Fernandes, nessa lição 16 do livro No Mundo da Mediunidade, cujo título é Foge destas Coisas, e ele analisa o último capítulo e versículo da primeira carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Ele continua dizendo assim: quando declinam as forças físicas, é que os valores do espírito ainda mais se salientam. Aí a pessoa fala, tá vendo? Fez, agora que envelheceu está nisso. Não, é porque o tempo vai passando. O tempo vai passando e a gente é convidado a uma reflexão. O que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo de mim mesmo? E ele continua: a resistência ao arrastamento das paixões, que sem dúvida impõe ao homem profundos desgastes, tanto de ordem psicológica quanto de ordem física, é altamente compensador. Principalmente se levar em conta que é curto o tempo do assédio mais implacável. Dos 20 aos 50 de idade, é que existe maior probabilidade de desastre moral para a alma. O que significará essa estreita parcela de tempo diante da eternidade? E aí 20 aos 50, porque é aquela época que eu estou me afirmando na minha vida profissional, é aquela época, né, em que eu estou normalmente com o meu vigor físico, em que eu tenho sonho, em que eu começo a ganhar dinheiro, que eu tenho uma vida pela frente, em que eu estou sendo visto como cidadão, como pessoa, saio da adolescência. Mas aí ele vem falando, né, da observação nossa em termos da eternidade. E continua ele a nos falar: Paulo, que antes da sua conversão
fora um homem do mundo, sucumbindo sucessivas vezes às tentações da matéria, concluiu pela futilidade das sensações oriundas do corpo. Por este motivo, talvez, afirmando em uma de suas cartas que trazia o espinho cravado na carne, porque Paulo teve toda a evidência na sua juventude do mundo material, né? Era a esperança do judaísmo. Aquele rabino, aquela pessoa que dominava muitas línguas, né? Que tinha recursos pecuniários, e a vida caminhava aí. Mas, quando ele encontra Jesus, ele faz essa reflexão, porque ele precisa da paz da consciência, e ele percebe que toda aquela glória, todo aquele prazer passou tão rápido que ele não conserva nem as amizades daquele momento. As relações familiares periclitam. Ele precisa recomeçar, ter uma vida nova. Então, ele trazia nesse espinho, inclusive o sonho do casamento com a linda Abigail, não foi realizado, né? Por orgulho, pela questão de Jesus. Então ele começa a meditar sobre o que vale na nossa vida. E a mediunidade, meus queridos, o trabalho na casa espírita, o trabalho que a doutrina espírita vai fazendo em cada um de nós, é esse ponto de reflexão. Afinal de contas, o que está valendo? O que vale na minha vida? E aí ele continua falando assim: o espírito luta para se emancipar da matéria, e a matéria peleja para enredá-lo em suas teias. Que o médium nunca se conceda oportunidade de tropeçar na invigilância. Isso é muito interessante, o programa é gravado. E nós tivemos no dia 20 agora, 25 anos do NEA, Núcleo Espírita Antônio de Aquino, que fica lá na estrada da Cancela Preta, em Bangu, aqui no Rio de Janeiro. E a nossa Eulina, que foi a palestrante do dia, ela falou que a gente, ao entrar da casa espírita, que a gente possa pedir assim: Senhor, que eu nunca seja motivo de perturbação para esta casa, para ninguém dessa casa, e que eu também não me enrede em teias perturbadoras. É interessante essa fala, eu até anotei. Então, que o médium nunca se conceda oportunidade de tropeçar na invigilância. Abre aspas. Foge dessas coisas. Fecha aspas. Em verdade, é necessário mesmo que se fuja, tanto quanto possível, ao contato com o que pode constituir arrastamento para o mal. A gente vê que as Irmandades Anônimas falam isso, né? Que a gente evite, né? Então, se eu tenho compulsão, qualquer compulsão por jogo, então que eu fuja em ambiente de jogo. Se eu tenho compulsão para gula, que eu fuja desses ambientes, porque a gente não sabe o ponto de resistência nossa. E a doutora Odilon Fernandes continua falando: quem se lança às águas, sem que seja um exímio nadador, corre o risco de se afogar. Não há quem se aproxime demasiado de uma fogueira que não saia chamuscado. Evidentemente que Paulo não recomenda a Timóteo que fuja ao convívio com os homens moralmente degradados. O evangelho deveria principalmente ser anunciado a eles, os gentios, junto aos quais ele próprio foi o vaso escolhido pelo Senhor. O apóstolo advertiu ao jovem amigo para o perigo de, digamos, estando com o pecador, conviver com o pecado. Não se tratava de evitar o caído moralmente, mas sim de se comprazer na situação que o induziu à queda. Abre aspas. Foge destas coisas. Fecha aspas, exclamação. Que essas palavras imperativas nos soem constantemente aos ouvidos, a fim de que mais tarde não descambemos para o desculpismo, alegando que o nosso contato com o pecador, na ânsia de redimi-lo, é que nos induziu ao erro.
Então, amigos, belíssima e utilíssima advertência, ajuda para todos nós. Que a gente possa fugir de tudo que constitua embaraço ao cumprimento dos nossos deveres, do nosso dever diante de nós mesmos, diante da sociedade, diante de Deus. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.